para todos os públicos. Bom dia, turma! Bom dia, comunidade rosariense! Estamos de volta com o projeto Escola em Minha Casa, projeto de vida, e estendendo a cada um de vocês uma excelente semana. Deus na frente de todas as coisas e nós seguindo a vida. Vamos começar mais uma virtual aula de ciência. Meu sincero abraço e carinho para o nosso alunado do 4º e do 5º ano, professora Clemilde, com componente curricular de ciências. Hoje nós iremos começar revisando a aula da semana passada. Falamos a respeito dos recursos naturais, consumo consciente e reciclagem. Recursos naturais, tudo aquilo que a natureza nos oferece. Aí citamos exemplos de água, luz, solo, animais, tudo que é nos fornecido pela natureza. E desse modo aprendemos que eles podem ser esgotáveis e não esgotáveis. Daí a necessidade do consumo consciente e também da reciclagem, que é a coleta seletiva de lixo, fazendo aquilo com que a gente possa aproveitar e não aproveitar. E hoje nós iremos falar, na sequência, sobre as tecnologias sustentáveis. Você já ouviu falar a respeito desse assunto? Você conhece alguma coisa sobre sustentabilidade ou atividades sustentáveis? Então, turminha, é sobre isso que a gente vai aprender hoje. Vamos lá, então? Qual é, então, a definição para sustentabilidade? O que são atividades sustentáveis? Olhe na tela. É a capacidade de sustentação ou conservação de recursos para que sejam utilizados pelas gerações futuras. Ou seja, que recursos são esses? Aquilo que a gente falou na semana passada, na aula passada, que são os recursos naturais, aquilo que a natureza nos fornece: água, luz, ar, solo, os animais, os minerais. Então, consumi-los de modo consciente, inteligente, responsáveis, para que não somente a nossa geração, mas a geração futura também possam usufruir desses recursos. Portanto, a sustentabilidade está relacionada ao desenvolvimento econômico e também à preservação do meio ambiente, do lugar onde a gente vive. Está relacionada também ao consumo inteligente, ao desenvolvimento sustentável, na conservação das florestas, dos recursos hídricos, fauna e flora, toda a área, veja todo o ambiente. Portanto, é isso que é sustentabilidade. E mais, sustentabilidade é um termo de origem latina que significa preservação, cuidados, conservação. Na sua origem é sustentare. E aí a sua definição, sustentabilidade: origem, conservação, preservação de quê? Do ambiente e todos os seus recursos que é oferecido para cada um de nós, ou seja, natureza, recursos naturais. Ela aborda a maneira como nós devemos agir com relação à natureza. Será que nós temos que estar depredando a natureza ou conservando? Então, quando eu tenho essa consciência, esse conhecimento, eu estou falando então de sustentabilidade, tá certo? O desenvolvimento sustentável tem como objetivo a preservação do planeta, o atendimento das necessidades humanas nas suas diferentes espécies, para que sejam utilizados não só hoje, mas também pelas futuras gerações. Vamos aqui citar, então, algumas atividades sustentáveis. O que ela deve? A sustentabilidade, ela é mantida, ela deve levar em conta algumas coisas. Que coisas são essas que a sustentabilidade precisa garantir, sustentar, para que sejam levar em consideração, levar em conta para que seja sustentabilidade propriamente dita. Então, ela deve levar em conta a disponibilidade dos recursos. E que recursos são esses? Os naturais, gente. Aquele que a natureza oferece: a água, o solo, os animais, os minerais. Deve-se levar em conta isso aí. Também a redução da emissão de resíduos. O que é isso? Quando a gente fala de resíduos, nós estamos falando do lixo que é produzido em todo o planeta. E aí, de forma sustentável, nós devemos reduzir e também tratar esse lixo que é produzido, para que ele seja zero. Daí a necessidade da reciclagem. E aí entra a reciclagem, tá certo? Para que funcione o bem-estar da população em todo o seu contexto. Então,
A atividade sustentável deve levar em consideração também o bem-estar das pessoas, tá certo? E também a viabilidade econômica, a atividade econômica que é exercida. Por exemplo, quando uma empresa vai se instalar num determinado local, ela tem que levar em consideração tudo isso. Se esta empresa, essa indústria, ela está vindo para o seu estado, para o seu município, ela tem que levantar todos esses pormenores para poder se instalar naquele local. Ela vai ter que cuidar dos recursos que ali estão sendo oferecidos naquele ambiente, vai cuidar também para que aquela indústria, aquela empresa não produza resíduos tóxicos e venha a ser remissos, né? A redução, a reciclagem tem que ser aplicada para que o bem-estar da população e das pessoas sejam garantidos, tá certo? Muito bem. Quero apresentar para vocês então aqui hoje exemplos de tecnologias sustentáveis. A exemplo disso eu tenho a usina solar. O que é isso? Vocês já ouviram aqueles painéis solares que vão produzir energia para um ambiente? Pois é disso que eu estou falando. Os painéis eles vão captar a energia do sol, que será transformada em energia elétrica, tá certo? Então, é isso que nós chamamos de usina solar. É a captação de um recurso natural que está disponível na natureza, que é a luz solar, que vai ser captada por algumas placas ou painéis e será transformada em energia elétrica, tá certo? E isso é uma fonte limpa, renovável e que todos podem fazer. É uma saída para que os recursos naturais sejam bem aproveitados, tá certo? Outro exemplo de tecnologia sustentável é a produção ecológica de alimentos. O que é isso? Produção ecológica de alimentos. É fazer uso de técnicas que têm por princípio final a conservação do solo, da água e da biodiversidade e não venha a utilizar agrotóxicos, que são um tipo de venenos que vai matar alguns insetos, alguns fungos e algumas bactérias que se alojam ali na plantação. Então, o consumo sustentável, a produção ecológica desses alimentos tem por finalidade usar essas técnicas que vai trabalhar com a conservação do solo e não fazer uso desses venenos, ok? Então, isso aqui é um exemplo de tecnologia sustentável, a produção ecológica de alimentos. São os alimentos orgânicos, chamados de alimentos orgânicos, né? Outro exemplo de tecnologia sustentável, nós temos então as lâmpadas de LED. As lâmpadas de LED, ela vai fazer com que a economia de energia aconteça de modo satisfatório quando a gente compara isso com outros tipos de lâmpadas, tipo a fluorescente, por exemplo. Ela vai também ser útil 6 vezes mais. 98% dos seus componentes, né, daquilo que compõe as lâmpadas de LED, são recicláveis. Então, desse modo, eu consigo dizer que esse é um exemplo de tecnologia sustentável, porque eu posso reaproveitar esse material, ok? Outro exemplo de tecnologia sustentável são os carros elétricos. Os carros elétricos, em sua maioria, não queimam gasolina, não vai queimar etanol, nem diesel, e vai contribuir de maneira muito significativa para a redução dos gases do efeito estufa, que é o famoso GEE, gases que vão compor o efeito estufa. Nesse contexto, a economia é muito significativa, porque ele vai fazer uso da eletricidade, vai ter um desgaste menor no que tange a sua mecânica, vai trazer conforto para os seus usuários, porque ele é silencioso, não vai produzir a poluição sonora, enfim, é um custo-benefício muito grande. Então, nesse momento, eu trago como exemplo de tecnologia sustentável os carros elétricos, tá certo? Muito bem, a sustentabilidade, ela é mantida por um tripé, e esse tripé chama-se a economia, a sociabilidade e o fator ambiental. Portanto, existem diversos tipos de sustentabilidade. Quais são elas? A sustentabilidade ambiental, social e econômica. A sustentabilidade ambiental vai se referir aos recursos naturais do planeta e a forma como eles são utilizados pela sociedade e também pelas empresas, né? Então, toda empresa que vai se instalar num determinado local ou mesmo uma população, ela precisa levar em conta essa parte, né? O fator ambiental, porque ela vai precisar cuidar dos seus recursos hídricos, tanto da fauna quanto da flora, tá certo? E a sustentabilidade social vai englobar a sociedade e as suas condições de vida, como saúde, lazer, educação,
Então eu tenho que pensar por esse lado também, favorecer para a comunidade, para a população, meios de desenvolver a educação, a saúde, tá? Diminuir os índices de violência, proporcionar o lazer, o esporte. E a sustentabilidade econômica está relacionada à produção, ao crescimento, à distribuição de bens e consumos, para que haja maneiras de como aquela população se manter, tipo empregos, tem que gerar renda para aquele local. Então, nesse sentido, existe a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Eu quero trazer aqui alguns exemplos de ações que vai contribuir para que exista sustentabilidade, tanto de forma individual, como comunitária e global. Por exemplo, a economia de água. Eu posso economizar água na minha casa, fechando a torneira no momento que eu estiver escovando os dentes, diminuir o meu tempo de horas de banho. Então, se eu faço isso, eu estou tendo uma atitude sustentável. E isso eu posso fazer de forma individual. Outro exemplo, eu posso diminuir o consumo de energia? Posso. O mundo pode fazer isso? Pode. Então, se o mundo pode diminuir o consumo de energia, então é um exemplo de sustentabilidade de forma global. Todo mundo pode fazer isso. Eu posso fazer criação de áreas protegidas. O meu município, o meu estado, o meu país pode ter reservas, florestas naturais para a conservação? Sim. Então, isso qualquer país pode fazer isso, qualquer município pode fazer isso. Então, é um exemplo de sustentabilidade global. De forma individual, de forma coletiva, de forma comunitária, eu posso fazer a redução do lixo? Posso fazer a reciclagem? Posso. Eu posso reciclar o lixo que vai ser produzido na minha casa, na minha escola, no meu trabalho, tá certo? Eu posso reduzir as sacolas plásticas que eu trago da feira, que eu trago do supermercado. Eu posso fazer a coleta seletiva desse lixo, desses resíduos que são produzidos? Posso. Então, se eu posso fazer isso, então são atividades sustentáveis que todos nós podemos fazer de forma individual, coletiva, comunitária ou global, tá certo? Chegamos então no nosso momento. Você sabia? Vamos trazer aqui algumas curiosidades. Você sabia que 1 tonelada de papel reciclado vai poupar 22 árvores, economizar 71% da energia necessária para a fabricação desse papel e vai poluir 74% a menos do nosso ambiente florestal? Portanto, são atitudes que nós devemos tomar de maneira consciente, responsável e inteligente para que garanta os recursos do presente e do futuro. Você sabia que reutilizar a água de lavagem das roupas para lavar o quintal, fechar a torneira no momento que nós estamos escovando, né? Reduzir o nosso tempo de banho, são ações que qualquer pessoa pode fazer e é considerada como atividade sustentável? Você pode fazer isso na sua casa, viu, turminha? Nós precisamos compreender que descartar o lixo de maneira correta, esses resíduos nocivos, porque existem os resíduos nocivos, né? Aqueles que são prejudiciais para o nosso organismo, por exemplo, as pilhas de bateria, o lixo hospitalar, porque eles produzem radioatividades, eles vão ser nocivos para o nosso organismo, vão prejudicar a nossa saúde. E quando eu consigo fazer esse descarte de maneira correta, eu estou contribuindo para a conservação, preservação e cuidados com o meio ambiente. Então, eu estou sendo uma pessoa com atividades sustentáveis. Que você seja essa pessoa também, tá certo? Chegamos então na hora da nossa atividade. Vamos recapitular aqui aquilo que nós aprendemos hoje através de algumas atividades, de alguns exercícios. Questão de número 1 da nossa atividade. Coloque verdadeiro, V, e F nas sentenças que são falsas. Eu tenho 2 sentenças. A sentença A: o desenvolvimento sustentável ele é capaz de suprir as necessidades das gerações atuais e futuras. E isto é uma sentença verdadeira ou é uma sentença falsa de acordo com aquilo que nós falamos hoje? É uma sentença verdadeira, tá? Se eu tenho atitudes sustentáveis, então eu sou capaz de produzir aquilo que vai garantir não só o meu presente, mas também o futuro de outras gerações. Na sentença B, a sustentabilidade aborda a maneira como se deve agir em relação às células do corpo humano. É uma sentença verdadeira ou é uma sentença falsa? Eu falei isso aqui?
Eu falei que a sustentabilidade aborda a maneira como nós devemos agir com relação a aquilo que é produzido na natureza e não com relação às células do nosso corpo. Portanto, é uma sentença falsa. Questão de número 2. São exemplos de recursos que apresentam tecnologias sustentáveis. Eu tenho 3 opções. Opção A, chuveiro elétrico, buzina, pilhas e baterias, usina solar, lâmpada de LED. Qual dessas opções apresentam exemplos de tecnologia sustentável? Resposta correta, opção? Se você falou a opção C, corretíssimo. Usina solar, lâmpadas de LEDs, né? Agricultura sustentáveis, orgânica, tá certo? Quais são os tipos de sustentabilidade que existem? Nós acabamos de falar no nosso último tópico. Sustentabilidade econômica, social, ambiental, não é isso? E desse modo nós precisamos lembrar que o contexto da reciclagem é importante. Nós precisamos ter ambientes sustentáveis e para isso precisamos lembrar da reciclagem, da coleta seletiva dos resíduos que são produzidos nos nossos ambientes, seja na nossa família, na nossa casa, na escola, tá? No nosso trabalho. Lembrando que aquela primeira setinha do ambiente aqui que representa o símbolo da reciclagem, vai dizer, a primeira seta vai lembrar as indústrias, as empresas que são instaladas no nosso país, no nosso município. A segunda seta vai lembrar-nos daquilo que nós consumimos, como consumidores que somos, daquilo que é produzido nas indústrias. E a terceira setinha, que vai lembrar que o símbolo da reciclagem, vai nos dizer que nós precisamos reciclar, seletivar os resíduos que são produzidos e colocar cada um deles no seu ambiente correto. Papel, na lixeirinha do papel, o plástico, o vidro, o metal, a madeira, o material orgânico. E assim, desse modo, nós conseguimos sermos pessoas que fazem consumo consciente através dessas tecnologias que nós apresentamos aqui e das nossas ações, nossas atividades rotineiras. Então, precisamos ser sustentáveis, tá certo, turminha? E desse modo nós chegamos ao final da nossa aula. Quero deixar aqui um forte abraço para todos vocês, tá? Uma excelente semana, saúde e paz. Beijo da tia, até a próxima aula.